Chegamos ao episódio de número 6 de Até o Osso, o podcast da Arte Mil, onde a gente fala sobre negócios do mundo do churrasco. E hoje a gente vai falar com um cara muito especial, um cara que entende tudo de carne e agora também de hambúrguer. Vai ter... Se liga aí que o papo vai ser muito legal. Você já viu quem é na thumb e tal, mas eu vou fazer aquele suspensezinho besta porque eu preciso começar assim, né? Felipe, meu filho, seja bem-vindo mais uma vez. Muito bom quando você tá aqui comigo. Muito bom dia. Tá ficando divertido, né? Tá ficando divertido, né? É. Por falar, episódio número 6, quem foi o melhor lateral esquerdo que você já viu jogar? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Que beleza. E pra hoje, pra falar com a gente hoje, a gente tem aqui um cara que é consultor do mundo dos frigoríficos, dono de hamburgueria, e vai falar mais coisa ainda pra gente, tá? Não para, o homem não para. Eduardo Coco, seja bem-vindo ao Até o Osso. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Agradeço o convite e bora aí bater um papo gostoso. Vamos lá então, só para eu te apresentar aqui, então você é consultor para frigoríficos e para produção de carne, né? Tem algum nome específico que você gosta de usar? Olha, Panhoca, eu tive o feliz prazer aí de trabalhar 15 anos em frigorífico. Passei por 2 frigoríficos aí que eu posso Pode dizer, falar o nome, tem que falar. referência, né? A Calpig foi o primeiro. Entrei no mundo da carne pela Calpig para fazer um trabalho bem genérico lá dentro e acabei aprendendo muita coisa. Na sequência, eu acabei indo para a Guidara, é um Legal. frigorífico novo, né? Tem até aqui próximo, em Americana. Americana. É muito específico também, trabalha produtos especiais aí, o Wagyu, o Angus, né? Cordeiro da também. Guidara é muito bom. E esses 2 frigoríficos, nesses 15 anos aí de passagem, me deram uma experiência muito grande, principalmente na área comercial. Então, agora que eu saí, agora no final do ano passado, aí para tocar os meus negócios, a gente tem uma rede de hamburguerias, né? Eu e mais 2 sócios. Vamos falar daqui a pouquinho. Aí para não perder esse vínculo, né? A gente tem uma brincadeira no mundo da carne que quando a carne entra no sangue não sai mais. E realmente é uma realidade. Então eu não consigo ficar muito tempo longe. Então, dentro dessa experiência aí de conhecimento de carne que eu tive, principalmente da área de cortes especiais, eu acabei continuando um pouquinho, né, o trabalho para alguns outros frigoríficos, para algumas outras marcas também, mas bem focado na área de vendas, treinamento de equipe, desenvolvimento de produto mais, assim, já com olhar comercial e não só a produção, né? Ou seja, teu negócio é vender carne. Meu negócio é vender, exatamente, é o Vender comercial. carne. O comercial. Essa é a ideia. Lá no Um consultor de vendas. consultor de vendas, é isso aí. Lá no pasto você não mexe muito, mas você dá seus palpites. Olha, a exigência de você conhecer, né, eu digo que um profissional completo, ele precisa saber de tudo. Eu detesto finanças, mas eu sou formado em administração, eu tenho um MBA em marketing e fiz uma especialização em finanças. Falei, mas para quê se eu nunca for trabalhar com finanças? A gente tem que saber de tudo. Então, falando de carne, mesma coisa. Quero vender, mas eu tenho que saber lá no pasto a qualidade dos animais, né? Que é uma coisa legal, até da gente falar daqui a pouco. Mas a qualidade, ela começa lá atrás. Começa na genética, ela passa pelo manejo, pela a localização da onde está sendo feita a fazenda, calor, menos calor, pasto bom, pasto ruim, da onde eu vou buscar os produtos para o confinamento, né? Para a alimentação do confinamento. Então, é um pacote onde eu vejo que um profissional completo hoje, né? Eu pelo menos tentei ser, a gente conhecer um pouquinho de tudo. Então eu acabei me envolvendo muita coisa, principalmente na Calpig, onde eu tinha uma liberdade de A a Z dentro do frigorífico, de conhecer todas as partes, né? Legal. Isso é muito legal porque eu sempre faço essa brincadeira, né? Se você começar a mapear o número de profissionais envolvidos entre um animal, entre você começar um animal e botar ele no prato, dá fácil para colocar 300 pessoas nesse rolê. Com certeza. Né? Do cara que vai escolher a localização da fazenda, do agrônomo que vai mexer no solo, do cara que vai plantar esse capim, do cara que vai cuidar, do cara que vai alimentar, do manejo, do peão, da vacina, do veterinário. E a coisa vai, né? O motorista do caminhão, o pessoal do frigorífico, da desossa, da embalagem, De vendas? O pessoal de vendas, o pessoal de tudo. Aí chega na sua casa ou no restaurante, o cara que vai preparar. E basta um imbecil nessa cadeia toda para estragar um produto perfeito, né?
Eu tive uma experiência, eu conto para todo mundo isso, uma vez no Frigol, a gente estava acompanhando a desossa de um lote muito, mas muito bom. Animais lindos, incríveis, grandes, marmorizados e tal. E o maior animal desse lote, a hora que puxou ele tinha um hematoma na área do contrafilé, assim, gigantesco. E o cara falou, isso aqui é o imbecil que foi embarcar o animal deu uma encalhada no negócio, ele soltou o portãozinho lá do caminhão em cima do animal, estragou a parte mais valiosa daquele animal, né? Não tinha o que fazer com aquela mancha roxa lá dentro. Então, basta um idiota, é uma cadeia muito sensível, né? Então, e você conhecer tudo isso te torna mais preparado para enfrentar essas coisas e valorizar o produto, né? Olha, eu nem chamaria o rapaz do manejo de idiota. Tem, não vou falar que não tem. Mas assim, você está tratando com um animal, às vezes o animal, você não sabe a reação dele, a hora que você está descarregando no caminhão. Infelizmente, isso acontece realmente. Até eu participei de um abate de Wagyu agora, semana retrasada, e o animal, um animal pesado, de quase 1 tonelada, vivo, Nossa, ele foi descer da mangueira e ele escorregou. Ele assustou, isso acontece. E acabou quebrando a parte, estragou o contrafilé, estragou picanha, estragou alcatra, estragou a parte da bacia dele. Então, assim, não dá para prever, às vezes, um animal. Agora eu vou te dar um exemplo da previsibilidade, onde aí sim a gente pode falar do real animal, né? É a cadeia de frio. Às vezes o frigorífico trata direitinho o produto lá atrás, do abate, dá o gelo correto, o frio correto, o abate correto, o corte correto, armazena corretamente, faz o transporte corretamente, chega na loja, a loja no final do dia desliga a geladeira. Ou não trabalha com a temperatura ideal, né? Infelizmente eu vejo muito, que é uma coisa que a gente sempre fala para os clientes, cuida bem do frio. Eu vejo muita gente com geladeira ruim vendendo carne boa. Não adianta, depois vai reclamar que a carne é ruim, que o vácuo do frigorífico não é bom. Eu acho que esse é o grande problema. Hoje, o maior problema hoje no Brasil de você comprar uma carne ruim lá no ponto de venda é o frio. E é o frio do ponto de venda. Muitas vezes o ponto de venda ele não trabalha direito o frio. Aí sim é um erro que poderia ser evitado com certeza, né? A gente sabe o quanto custa uma geladeira ligada, né? Mas custa, acho que, muito mais caro vender a carne ruim ou ter devolução daquela carne, né? Porque onde eu comprei, se eu comprei uma carne e ela não veio legal, eu não vou comprar mais lá, né? Você pega a carne com muita água dentro, né? Que o pessoal fala que sangue, não é sangue, mas cheio de água dentro, é problema de frio. Foi problema de frio. Ou dentro do frigorífico ou dentro do ponto de venda. Muitas vezes, infelizmente, é dentro do ponto de venda, né? Muito bom. Bom, hoje a gente consegue colocar você dentro de uma caixinha muito específica, onde tem pouca gente que domina bem esse assunto de cabo a rabo, que é o Wagyu, né? Você é sócio da Coburger, a primeira hamburgueria 100% de Wagyu do Brasil, né? Hoje até de vez em quando a gente procura, né? A gente até parou de usar a única 100%, agora a gente usa a primeira a gente tinha certeza. Hoje eu ainda tenho quase certeza, a gente é 100% Wagyu. De uns anos para cá, eu vejo muitas hamburguerias que estão trabalhando com Wagyu. Eu mesmo, nos frigoríficos, fiz um trabalho de venda de hambúrguer de Wagyu. Mas 100% onde todos os hambúrgueres são de Wagyu, eu acredito que ainda a gente seja a única, né? Essa experiência ela veio lá de trás, em 2016, mais ou menos, a gente fez o primeiro abate de Wagyu na Calpig. A Calpig foi aí um dos primeiros frigoríficos a fazer o abate de Wagyu. Então isso acabou dando um conhecimento legal para nós. O nosso abate de Wagyu na Calpig começou com a Kenstar, que é uma agropecuária da Sakura, faz shoyu, né? Uhum. A Sakura Alimentos. Um dos filhos do seu Renato, Mandar um abraço pro Henry aqui, né, pô? Meu sócio, o Henry. Foi uma brincadeira lá atrás, acho que no segundo ou terceiro abate de Wagyu. A gente estava em São Paulo, acho que a gente estava tomando uma cerveja no bar, inclusive. O Henry já é um amigo meu de velha data, né? E surgiu a ideia da gente montar alguma coisa com o Wagyu. Até então imagina isso, 2016, 2017, isso praticamente
mal se falava de Wagyu, né? E se tinha aquela ideia que o Wagyu era uma coisa totalmente inacessível, extremamente caro. Quando você fala de ancho, chorizo, picanha, quando você vai para os cortes menos nobres, né? Principalmente os da dianteira, que são excelentes no Wagyu, você já começa a ter um preço mais competitivo, onde você consegue abranger um pouco mais de pessoas. E quando a gente fala do hambúrguer, que você usa retalho, os cortes bem menos nobres, né, para poder fazer, mas mantém o sabor, que é a grande característica hoje do Wagyu. Então a ideia surgiu aí. Então eu acabei tendo um bom conhecimento, não só dos cortes, da criação, da produção, mas também a gente acabou se especializando, entrando aí na produção dos hambúrgueres e Wagyu. Aí eu já posso falar que há mais de 2016, são 9 anos. Vamos bater 10 anos aí já. Vamos fazer 10 em anos. breve. Já. Muito A bem. Coburger vai fazer esse ano 6 anos. Agora em dezembro faz 6 anos. A Coburger começou num embrião em 2016, num food truck. Começou como food truck? Começou como food truck chamado Samurai Kobe. Samurai Aí Kobe. a marca Samurai Kobe a gente não conseguiu registrar. Então, quando Por quê? O que eles alegaram? Eu adoro essas histórias. Tem um restaurante em São Paulo. Já tinha um... Tem um restaurante em São Paulo, na Liberdade, que chamava Samurai. E acho que nem estava registrado na época, mas a pessoa tinha um pré-registro. Aí a gente já estava com a ideia de que a gente vai ser grande um dia, então não vamos brigar agora, vamos procurar outra marca, desenvolver alguma outra coisa. Daí em 2019 surgiu aí a Coburger. Legal. E Coburger hoje são várias lojas já, né? Nós chegamos a ter 4 lojas, né? 3 em São Paulo e uma aqui no interior, em Boituva. Por uma estratégia, uma das lojas era muito pequena em São Paulo, basicamente funcionava como delivery. Então nós fechamos e montamos uma Dark Kitchen agora, no começo desse ano. Fechamos a loja em dezembro do ano passado e a gente aumentou a Dark Kitchen para cuidar dessa operação um pouco maior, mais ampla em São Paulo. E a gente tinha uma loja no Itaim, que infelizmente está fechando agora nesse próximo mês, aí pediram o prédio lá, vai virar uma torre de edifícios. Não, ali no Itaim agora... E a gente está procurando um outro espaço lá no Itaim agora. Então talvez, prepara o bolso. se não for para esse ano, uma das coisas que travou, tá muito caro os aluguéis, muito caro no Itaim, muito caro mesmo. Com essa especulação que tá rolando ali no Itaim, de todo mundo pedindo imóvel para fazer prédio gigante. Então hoje a gente reforçou um pouco a loja de Pinheiros, né, que é a nossa principal loja, a primeira loja também. Ela está passando por uma reforma, inclusive, a gente reinaugura ela agora em novembro. A gente está sem fechar, mas está começando a fazer uma reforma, vai ficar muito bonita. E a loja de Boituva, que é a nossa loja do interior aqui. Legal, bom que demais. É na terra nossa, onde nós temos hoje a criação de Wagyu, né? Legal. Então agora a gente vai incentivar, vai promover um pouco mais, né, com a agropecuária aqui. Nós temos os animais, né? Então isso já está dentro de casa. Então agora a gente vai fazer um trabalho ainda mais assíduo, não só com o hambúrguer, mas um projeto novo aí que está vindo aí para o final do ano, começo do ano que vem, de mais ainda divulgar o Wagyu. Legal, bom demais. Assim, eu acho que o Wagyu vem conquistando espaço no mercado para quem é apreciador de carne, né? Para quem gosta de carne, para quem entende o trabalho que dá e o valor que tem esse animal. Acho que é uma tendência irreversível, mas a produção é limitada, né? A gente não tem uma produção gigante ainda no Brasil. Você tem medo que esse comedor de Wagyu comece a pagar mais caro? Aceitar pagar mais caro pela carne boa e você ficar sem matéria-prima para o seu hambúrguer? Olha, aí eu diria que a gente já tem uma segurança um pouco maior do que qualquer outra, né, hamburgueria ou restaurante, porque nós temos os animais, né? Os animais estão dentro de casa. Hoje a Kenstar tem praticamente o segundo maior rebanho do Brasil. O que não dá também para falar assim, que dá pra, quando a gente fala o segundo maior rebanho do Brasil, o abate de Wagyu no Brasil é pequeno, né? É incipiente em relação a... Você tem mais ou menos um número ou não de quantos animais são abatidos mês ou ano? Até o ano passado, a gente chegou numa conclusão, né, vendo os números da associação, que não passava aí de 80 animais por ano, por mês. 80 animais por mês no Brasil? Sim, Então falta Wagyu. Se você quiser criar Wagyu, você tem mercado. Eu não sei se existe um mercado brasileiro para você expandir de monte, mas plagiando as palavras do seu Renato, né, da Sakura, da Kenstar,
O Brasil ele tem tudo para ser o maior criador de Wagyu do mundo. Não para atender o Brasil, mas para atender o mundo. O nosso custo de produção de gado, que é o que a gente fala hoje o Brasil ele é o maior exportador de carne bovina, justamente porque ele tem um custo, ele tem um preço competitivo no mercado. Apesar da gente estar longe do mercado, né, o custo de transporte hoje de marítimo é muito caro no Brasil, a gente está longe dos principais mercados consumidores. Europa, Estados Unidos. Nós temos uma infraestrutura muito ruim no Brasil de exportação, todo mundo sabe, tem muito que melhorar ainda. Então, tudo isso acumula custo. Mesmo assim, nós somos extremamente competitivos. Então, quando você pega o Wagyu, que é um animal que precisa realmente de confinamento, que é um animal tardio, ou seja, é um animal que hoje o Brasil abate, a média de abate deve estar nos seus 26, 27 meses, né? Que é alto ainda. Você está falando geral, né? Geral, na média geral. É 26, 27 meses. Quando a gente fala de animal de primeira qualidade, a gente fala de 18, 20 meses, 22. Mas hoje a média do Brasil é 27, se não me engano, estava em 30 e caiu um pouquinho agora. O Wagyu é um animal que a gente abate depois dos 35 meses, 34. Então, o tempo de confinamento influencia muito no custo desse animal. É isso que eu queria falar, porque a galera fala assim, por que esse animal é tão caro, por que não sei o quê? Porque, cara, cada dia desse animal vivo, você tem que dar comida para ele. Exatamente. E a comida custa dinheiro. Exato. Né? E o marmoreio, ele vem depois dos seus 30 meses. Então, eu tenho que manter uma boa alimentação até os 30 meses e melhorar um pouco mais dos 30 aos 36. Ou seja, são 6 meses do cara comendo no fazano todo dia. E como o Brasil, todo mundo sabe que, né, existe a máxima aí que nós somos o celeiro do mundo de grãos, então nós temos aqui uma condição de ter um confinamento, uma alimentação do gado mais barato. Então, como o seu Renato fala, o Brasil ainda vai ser um dia um grande exportador de Wagyu. Não é um animal fácil, existe uma barreira de entrada muito grande, que é o tempo, né? Hoje o brasileiro, não por comodismo, mas por necessidade, é extremamente imediatista nos negócios. Poucas pessoas no Brasil montam um negócio de um deadline final muito grande. A gente não sabe se daqui 4 anos vai estar o Lula, se vai estar o Bolsonaro, se vai estar PT, se vai estar direita, se vai estar esquerda. Se o dólar vai estar 5 ou vai estar 10. Amanhã tem uma taxa nova, depois da manhã tem um imposto novo. Então, assim, o brasileiro ele não tem o hábito de criar um negócio a tão longo prazo. E quando a gente fala de Wagyu, é uma criação de longo prazo, né? Porque são animais que eu vou abater, vão levar 3 anos, 4 anos. Aí, fora isso, é depois que você começa a criação. Até você ter as matrizes, gerar todo um processo, é mais tempo ainda. Quando você pega um Nelore, você coloca no pasto, deixa lá, daqui 20, 22 meses, 23 meses, você já abate. Você realiza aquele investimento. Então, é uma barreira de entrada hoje que a gente tem no Wagyu. Pode ver que são poucos... quando a gente pega o Wagyu, se não me falha a memória, 70% da criação do Wagyu, isso são dados da associação. Se alguém da associação estiver me vendo, por favor, me corrija, mas 70% dos animais hoje do Brasil estão na mão aí de 5 ou 6 produtores. E os outros 30 estão na mão de outros 30 produtores. Então, fazendo volumes minúsculos. Exatamente. São poucos que investem, e pode ver que a maior parte do pessoal que investe, né? Você pega a Guidara, você pega a Sakura, a Kenstar, que é ligada à Sakura, a Guidara, que é ligada a um grande grupo econômico, é tido como um negócio dentro de outro negócio grande. Né? Então, assim, eles conseguem manter uma produção e criar um ritmo, né? Eu pude acompanhar aí a Kenstar desde o início, né? Desde 2016, 2015. A gente pedia animal. Quando a gente começou o primeiro abate, se não me engano, foram 2 animais. Mas assim, a gente abateu 2 animais e numa sexta-feira, cortou na segunda, na quarta não tinha mais. Eu quero mais 2, não tem. Não tem. Aí começou um ritmo, 2, 4, 6, 10, eu quero 20, não tenho, mas tá cheio lá no pasto. Mas é o seguinte, se eu abater tudo, eu vou abater todas as fêmeas. Não, olha... Quem vai me dar bezerro? Quem vai dar bezerro? Não tem mercado de bezerro de Wagyu, Wagyu, né? Então, criaram lá, tinham 10 fêmeas. 5 vão para o abate, 5 ficam para virarem matriz. Então, assim, são 5, metade dos animais eu não vou abater. Aí gestação uma vez por ano,
Aí eu levo, depois que nasce, mais Vaca não dá 3 gêmeos? anos, leva mais 3 anos para bater, e daí você coloca isso numa cadeia, quando a gente fala de animal puro, né? Que daí eu não posso pegar a matriz de Angus aí para fazer um cruzamento. Então é um processo ainda que ainda vai crescer um pouco mais. O mercado externo, ele não aceita muito bem o animal cruzado, que aqui no Brasil foi muito bem. Ele só aceita o puro. Aí é mais difícil, porque eu só posso ter o pai e só posso ter a mãe, o aguil. Então depende, vou segurar, não vou abater e vai virar matriz. O pai você consegue comprar em potinho, né? A mãe você não consegue, né? Deixa eu fazer uma... O pai é mais fácil, né, de gerar, né? Fazer uma pergunta polêmica aqui para a Aline fazer um corte. A associação de Wagyu, ela ajuda a divulgar o Wagyu ou ela atrapalha quem quer criar Wagyu? Interrogação. Gostei dessa, filho. Sai a luta, vai. Olha, eu conheço muito o pessoal da associação, tenho bastante amizade com eles. Eu acho que eles fazem um trabalho muito bom. É restrito, né? Se não me engano, são 4 ou 5 pessoas que é a associação. Então, imagina o tamanho do Brasil. Mas, assim, todas as palestras que eu participei, consegui estar um pouco próximo da associação também, até por estar em 2 frigoríficos muito importantes para eles. A associação sempre brigou para cadastrar mais frigorífico, para poder ter... olha, vamos colocar um frigorífico lá no Paraná, porque senão quem produz no Paraná tem que trazer aqui para São Paulo. Em Minas também, eu sei que tem alguns produtores de Wagyu em Minas, eles cadastraram alguns frigoríficos lá. Então, assim, dentro do possível, se poderiam fazer mais, eu realmente não sei te falar. O que eu vejo é dentro do possível, daí, de 3, 4, 5 pessoas, eu até vejo que eles fazem então um trabalho... Então eles não atrapalham quem quer criar, eles não são cheios não. de regras para... Não. As regras são rígidas, que daí eu até concordo, para manter a qualidade, manter o... Então tem uma regra de dentição, de idade, de sanguinidade, teste de DNA que é feito nos animais. Então eles são um pouquinho mais rigorosos, porque a gente está falando de um produto que na área de venda hoje pode chegar a custar mais de R$1.000 o quilo. Né? Uma picanha do Wagyu puraço com um marmoreio bacana vai custar mais de R$1.000 o quilo tranquilamente. Então, se a associação ela não for efetiva nesse controle e rigorosa, realmente perde o sentido, né? Eu acho que o Angus, por exemplo, no Brasil, ele já... eu não me incomodo de comer um Angus que não seja certificado. Por quê? Mas é errado. Não, o produto está sendo bem feito. E existe um teto de preço que a gente conhece dentro do mercado da carne. O Wagyu, ele vai de... O mesmo produto eu já vi custando de R$300 a R$1.000. Então, assim, se eu não tiver essa régua de realmente mostrar para o consumidor que é verdade, então eu acho que perde um pouco o sentido, né? Mas vai chegar um momento em que o consumidor que vai regular essa régua, né? Sim. Por exemplo, nos Estados Unidos, a classificação do Wagyu, ela não é tão buscada pelo consumidor. Por quê? Porque lá eles estão num nível diferente de classificação. Lá classifica os animais em três fases, né? Select, Choice e Prime. E o Prime. Então, o Wagyu, ele entra num Prime mais Prime, né? Então, quem compra sabe que aquele produto é de boa qualidade, seja Wagyu ou não. A gente, quando na competição lá nos Estados Unidos, a gente sempre que entra com brisket, a gente compra um Wagyu americano, né? O American Wagyu, de um produtor bem bacana. Lá vem peças de 10 quilos, 9,5 quilos. Uma delícia de trabalhar, é maravilhoso, um marmoreio incrível, né? Mas assim, não tem nenhuma certificação nem de associação, né? Só tem lá que é Prime, e vem lá, American Wagyu, daquele produtor e tal. A marca do produtor certifica que aquela carne tem aquela origem, né? Lá você tem um nível de confiança na marca que é tão grande e de que o governo não deixa o cara classificar errado, que você pode comprar aquela carne com certeza. Aqui no Brasil a gente conhece as picaretagens. E por falar nisso, uma coisa que eu tenho que convencer meus sócios lá no restaurante, às vezes, sobre isso, né? Às vezes a gente compra uma carne que a gente sabe que é cruzado de Wagyu, mas ela não veio certificada. Pô, bota no cardápio aí que é Wagyu. Eu não posso colocar, né? Porque aquela carne não veio certificada pela Associação do Wagyu. Se eu falar que é Wagyu, eu posso ser multado porque eu estou vendendo um produto que não é. Pode ser multado. Sim, se eu falar que aquela carne é Wagyu e não provar que ela é Wagyu, e como é que eu provo? Através de uma nota fiscal de um produto que tem a certificação.
Mesmo que você saiba que é... Mesmo que eu saiba. Eu posso ter conhecido esse animal nascendo, criei no fundo da minha casa. Posso ter feito esse animal do começo ao fim. Se ele não tem a certificação, eu não posso vender ele como Wagyu. Por isso que ele falou no começo, né? Que a Coburger é certificada. Por quê? Porque só usa carne certificada, né? A gente sempre teve essa preocupação, até mesmo a ideia era, Panhoca, era divulgar o produto que a família do meu sócio fazia, que era o Wagyu. Então existe um trabalho de divulgação e a Coburger, durante muito tempo, desde o início da operação, ela não só trabalhou o marketing do Wagyu, mas também ela empurrou, né? O pessoal da associação, a gente sempre tinha muito contato com eles. Eu fazia questão de falar do Wagyu. Eu via várias hamburguerias falando que era o Wagyu. Infelizmente, naquela época, há 5, 8 anos atrás, praticamente era só a Calpig que produzia o Wagyu num determinado volume para poder atender algumas hamburguerias ou alguns Ou seja, você alguns sabia que o cara tava restaurantes. mentindo. Sabia. Você compra de quem? Era A, B e C, não tinha tanto. Hoje a gente tem um volume maior de gente fazendo Wagyu, de várias marcas, até produtores que estão fazendo marca própria. Mas antigamente não. Então, mas assim, não cria caso. Não quer dizer que não seja um produto bom, né? Esse Wagyu que você falou aí, né? Talvez ele seja bom. Às vezes é melhor do que um Wagyu cruzado que tem um grau de marmoreio menor, não foi tão bem cuidado quanto esse que ficou no fundo do quintal, né? Que você brincou. Mas não pode ser chamar Wagyu, mas não deixa de ser uma carne muito boa. Então, eu acho que esse é o negócio, né? Falar só que é Wagyu, teoricamente, te induz a pensar numa qualidade maior. Mas você pode comer um Wagyu que seja uma carne comum, né? Não sei se comum, mas uma carne que não é tão extraordinária quanto o cara imagina. Porque tem animais que realmente não vão dar o marmoreio que se espera de um Wagyu. Tem raça de... Aliás, vamos falar disso, né, daqui a pouco. O Wagyu não é uma raça, né? É uma classificação de... Como é que é? Wagyu, gado japonês. Então, né? É o boi japonês. E aí tem várias raças de boi japonês. Algumas têm uma tendência menor a dar marmoreio, né? Dar um marmoreio menor. Então, isso é uma coisa que... Às vezes eu me preocupo mais com o que eu tô vendo dentro da embalagem do que o que eu tô vendo fora, né? Pra servir, pra comer. Eu gosto de olhar a carne, sentir, ver o que... Eu consigo encontrar, então, uma carne Angus melhor do que uma carne de Wagyu. Pode encontrar, pode acontecer. Pode, existe a predisposição genética, né? Do marmoreio. Às vezes num Angus de alta qualidade pode ser melhor do que o de um Wagyu cruzado. Quando a gente fala Wagyu cruzado, via de regra, né, aqui no Brasil, a gente cruza o Wagyu com pai Wagyu com mãe Angus, geralmente. Existem algumas empresas, alguns criadores que fazem com Nelore. Eu vi uma vez, bom resultado. aliás, a coisa mais esquisita que eu já vi na minha vida, em termos de um animal vivo, era um Wagyu cruzado com Nelore. Que bicho feio, tadinho. Ele fica feio mesmo. Ficou feio, ele ficou um branco meio acinzentado, aquele chifrinho desse tamanho, umas pernas compridas. Mas olha, agora em termos de qualidade, na época da Calpig, a gente recebeu alguns lotes para fazer teste, que isso era muito legal na Calpig, a gente abria muito para receber teste, a gente fazia muitos acordos com o pessoal da Unesp de Botucatu, com a Exalc de Piracicaba. Então, a gente sempre fazia questão de testar e entender se vale ou não. Era um laboratório. Nós recebemos o Wagyu com Nelore. O que a gente recebeu na época, eu lembro que eu não gostei, porque não deu quase marmoreio. Aí você culpa o Nelore. Aí nós fomos entender o processo lá de trás da criação. Então, era um animal a pasto, que foi abatido com menos de 30 meses, que teve 2 meses só de confinamento. Não vai dar mais. Não adianta. Assim como eu já fiquei sabendo, isso daí nós não fizemos. Nós não chegamos a abater, mas eu cheguei a ver cheguei a saber de cruzamento de Wagyu com Nelore, muito bem tratado, com manejo bem feito, abatido no tempo certo, que deu um marmoreio bom. Na minha visão. Infelizmente, o brasileiro tem um pouco de preconceito contra o Nelore. Então, quando a gente fala Wagyu cruzado com Nelore, deve ser ruim. Independente de estar bom ou não. Então, comercialmente falando, na época nós tomamos a decisão de não
colocar nada cruzado que seja com Nelore. Comercial, não quer dizer que seja ruim. Tem que ser bem tratado, bem feito. Se é bem terminado, eu não Talvez vejo vai custar problema. um pouco mais caro do que... Agora, existe, lógico, a predisposição genética do Angus, né? Então ele tem uma tendência de ser mais fácil de você colocar gordura. Mas se você pega um Angus extremamente bem tratado, com um índice de mais puro, assim, e pega um Wagyu cruzado, pode ser que eles sejam iguais, ou às vezes o Angus pode ser até um pouquinho melhor. Por isso que eu Mesma falo, né? coisa se você pegar um Wagyu puríssimo e jogar no pasto, pode ser que o Angus seja melhor depois. Então a genética ajuda, mas tem que ter a nossa mão também para fazer a alimentação do animal, fazer o cuidado certo, né? Tomar Se a o gente cuidado o que a certo. gente come, o boi também é o que ele come, também né? Também é. Esse é um ponto muito interessante. Me conta uma coisa. A gente ouve falar sempre de hambúrguer de Wagyu, principalmente fora do Brasil. Pô, você chega em Nova York, em alguma hamburgueria mais legalzinha, você vai chegar a pagar $100 no hambúrguer. Por que você consegue vender a 50 reais? Hoje o nosso hambúrguer, você falou 50, né? O nosso hambúrguer mais barato hoje custa 49, que é um pão carne e queijo. Pão carne e queijo de 150 gramas. Pô. Nossa produção é feroz aqui. Eu vou te dar preço, para a gente ter ideia aqui. Essa é uma pergunta que, até no nosso Instagram, quem não segue a gente lá, é @coburgerhamburgueria, por favor. Sigam Alguém roubou o Coburger antes? Hã? Eu sempre fico indignado aqui com os arroba da galera. Porque outro dia o Elvésio falou assim, Elvésio Maciel oficial. Eu falei, mas tem outro Elvésio Não, Maciel, né? Coburger Hamburgueria. Por enquanto ainda não, o Não é oficial só- a gente não usa. Pô, tem que ser só Coburger, pô. Alguém roubou o só Coburger? Por uma questão estratégica foi colocada a hamburgueria. Antigamente era só Entendi. Coburger. A nossa loja de São Paulo é @Coburger Hamburgueria, de Boituva, Coburger Boituva. Legal. Aí cada Segue aí, loja ó. tem aí, sigam a gente lá. A gente recebe, agora parou de um tempo para cá, mas no começo a gente recebia muita pergunta sobre isso. Por que a gente vende barato? Se era Wagyu mesmo? Então a gente até convidava o pessoal a conhecer as fazendas, né? A Quem Star hoje tem 3 fazendas, né? Uma em Boituva, uma em Peró e uma numa cidadezinha perto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E realmente, essa proximidade da gente trazer, a gente tem os acordos com os frigoríficos para poder comprar. Não só por fazer um preço um pouco mais acessível, mas eu posso dar um parâmetro. Hoje, de um animal cruzado, você vai pegar um ancho, um chorizo, você vai pagar na faixa hoje de... no preço de atacado, compra do frigorífico, você vai pagar aí na faixa de 150, 180, R$200 o quilo de um ancho, de um chorizo. Uma picanha na faixa de 250, 300. Preços de atacado, tá, gente? Preço do frigorífico, Do não sei se tem frigorífico, CNPJ. que é o que a gente compra. Se você for comprar na loja, esse chorizo de 200 vai custar 280, 300. A picanha de 300 vai custar 400. Mas vamos falar preço do atacado. Quando eu parto para os produtos, para os cortes mais inferiores, aí eu tenho lá um patinho que custa 45, 49 reais. Eu tenho um colchão mole, colchão duro, que nas 50, 60 reais. Eu tenho retalho, para quem não sabe, né, para ter esses cortes bonitos do animal, a gente tem que fazer os refiles no frigorífico. Então sobra todo um monte de pedacinho, pedaço maior, pedacinho assim. Coisas desse tamanho, assim, pequenininho. Isso não dá para fazer um corte, para fazer um churrasco, nada. Isso vira carne moída. Isso hoje tem um custo na faixa aí de uns 30 reais o quilo. Então quando a gente faz o blend do hambúrguer, eu não uso ancho, não uso chorizo, não uso fraldinha. Até se você fizesse, alguém ia te matar, né? Se você fizesse isso. Aí sim ia Daí custar tem $100. Aí sim ia custar $100. A gente vai lançar agora um hambúrguer que vai passar dos R$100 a unidade. É um projeto que a gente tem, limitado, vai ser feito com um corte um pouquinho mais caro, uns toppings diferentes aí, mas ainda é segredo, vai sair para novembro, Tá vai cheio sair. de segredo, homem, né? Pra novembro. Mas via de regra, o hambúrguer, ele custa barato. Ele custa barato. Então, assim, é mais barato fazer um hambúrguer de Wagyu do que você pegar uma picanha Angus hoje e falar que você faz um hambúrguer de picanha Angus. Que é muito mais barato. Que é outra besteira, E né? sem falar que é muito mais gostoso. Muito mais do gostoso, Wagyu. muito mais saboroso, muito mais... Então, é isso. É o acordo que nós temos com os frigoríficos, que a gente fornece os animais para eles
e também a gente tem um trabalho de uma precificação diferente, garantia de fornecimento, né? Que é o que você me perguntou agora há pouco. Comprando, né? Eu estou sempre comprando, eu tenho uma frequência de compra, então a gente combina um preço um pouquinho menor. Mas não é que é muito menor, por isso que eu faço um preço acessível, né? A verdade é que, assim, ele matando 80 boi de Wagyu por mês, o Eduardo ele já pega todos esses rebarba dos 80 bois, ninguém mais consegue fazer esse preço. E ele resolveu um problemão pro frigorífico, né? Porque o frigorífico, geralmente, isso é um... Não chega a ser um descarte, porque hoje do boi a gente não perde mais nada, né? Mas, pô, esses retalhos, essas coisas, eles virariam um produto não nobre, né? Não nobre, o cara não exatamente. consegue botar o valor que teria que ter. Você pegando tudo isso, garantindo o volume, pô, você resolveu um problemaço do frigorífico, né? É o Mas que a talvez gente... outra pessoa não consiga, né? Vender um hambúrguer de Wagyu por R$50, porque o Eduardo tá mais lá... Sim, assim, né, você pagando R$50 no quilo da carne, o teu hambúrguer já fica caro, né? O teu disco de hambúrguer de 160 gramas aí vai custar fácil mais de R$10. Nós temos um... Nós lançamos agora, até tinha te convidado lá atrás, acho que a gente fez alguma coisa lá na Arte Mil, nós lançamos um sanduíche de pastrame agora, feito de peito de Wagyu. Inclusive, eu quero que você vá lá experimentar, dar a sua Então eu vou fazer meu jabá também. Sua nota. Esse episódio vai ao ar Quinta que vem, dia 4. 4. No dia 5 de setembro, teremos pela primeira vez no Raccoon pastrame. Fizemos os primeiros testes, ficou sensacional, sensacional. Negócio fora do comum, nem eu acreditei que a gente fez. De peito. Coisa mais linda do mundo, ficou incrível. Então vamos fazer, eu vou te mandar o meu, você me manda Muito o seu. bem. Vou combinar então de ir pra vamos São juntos, Paulo dia vamos 5 juntos, de vamos juntos. setembro. A gente almoça num lugar Almoça um e janta no outro, perfeito. Beleza. Mas então, a gente lançou, acho que é o sanduíche mais caro da casa hoje, custa R$82. E o pessoal fala assim, você sabe o que eu vou falar, Panhoca. Nossa, 80 e poucos reais um sanduíche, ganha muito. É o sanduíche de menor margem. Cara, o pastrame dá um CMV horroroso. Horrível. Mas era um produto que os nossos clientes estavam pedindo. Ah, faz. A gente acabou fazendo por um teste. Foi feito um produto sazonal e hoje eu não consigo tirar ele do cardápio. Mas é assim, aí sim eu uso um corte específico, o peito do Wagyu não é barato. Nada aí barato. a gente tá falando de um produto que custa mais de R$80 o quilo, Tem 80, perda, né? 90, que tem uma quebra de quanto? Ó, dependendo da limpeza que você faz, só de limpeza... Ó, vamos fazer uma continha besta aqui, vai. Vamos aproveitar que a gente tá aqui e fazer a continha besta. Então eu vou pegar o menor preço que ele falou, R$80 o quilo. Então você vai pegar uma peça de R$80 o quilo, uma peça que tem 6 quilos aí, vamos pegar uma peça 6 a 7 normal, quilos, mais ou menos. uma peça de 6 quilos. Na limpeza, você vai perder aí fácil, 20, 25% da peça. Se ela veio com toalete legal do frigorífico, se ela não veio, você já vai perder 30%. Ou seja, já pode botar 30% a mais no preço desse quilo. Jogou 2 quilos embora. Né? A gente usa para hambúrguer, né? Sim, mas jogou daquele CMV. Daquele CMV ali, ele já foi embora. Na verdade, não é muito para gordura, é muita gordura que sai da limpeza. Então vira telo o nosso. o nosso também vira telo. A gente tá fazendo... Não é nem hambúrguer, é telo. A gente limpa tal, deixa lá. Aí, esse hambúrguer, esse peito, ele vai para uma marinada. Que é feita com líquidos, especiarias e tudo mais. Cada um tem a sua fórmula lá. Se vocês quiserem, me manda mensagem que eu conto a nossa, não tem problema nenhum. Quero ver você fazer depois. Que é um saco. E aí esse bicho vai para essa marinada, que geralmente a gente usa aí 1 quilo para cada quilo de carne e 1 litro de marinada. Basicamente isso. Essa é a conta básica que a gente faz. E aí isso vai ficar pelo menos 15 dias dentro da geladeira, ocupando um puta de um espaço. E geladeira ligada custa dinheiro, né? E aí você tá lá com a geladeira ligada, com aquele seu dinheiro parado, porque você não tá vendendo aquela peça, ela tá maturando. Depois que ela curar direitinho ali dentro do seu líquido, você vai tirar ela, você vai defumar e terminar de assar essa peça. E aí vai perder mais um pouquinho. E vai perder mais 30% nessa brincadeira. Né? Você pegou a peça que saiu de 6 quilos, caiu para 4.200, aí você já vai ter no máximo, 2,5 kg se você der muita sorte. Então quer dizer que os R$80 já foi para 180 de custo. De custo fora básico. A energia elétrica. Fora energia, fora mão de obra, fora carvão, fora lenha, fora tudo isso.
E aí, em cima disso, você ainda tem todo o processo do restaurante, que ele tem que ter a margem de contribuição para contribuir com aluguel, com energia, com tudo. Então, vira um CMV, né, que é o custo da mercadoria vendida, estupidamente alto. Mas o povo pede, né? Pede, é um lanche e não dá para colocar muito mais caro também. Senão aí não vende. Tem uma limitação, né? Tem uma limitação. Continua sendo um sanduíche, então... E a história do sanduíche de $100, talvez nos Estados Unidos, em Nova York, você consiga ter fila para comer um sanduíche de $100. Aí no Brasil já não é assim, não tem como. Não tem. Ainda não tem a como. gente então não... ele tem que ser um produto do cardápio. A gente não incentiva a venda, mas a gente vê que é um produto que chama muito atenção. Chama muita atenção mesmo. Aqui no Brasil é mais fácil... É mais de posicionamento do que necessariamente de cardápio. Porque é mais fácil o cara pagar caro num nhoque com grana padano e azeite trufado do que pagar num produto que é um sanduíche. O cara gosta da ostentação, né? Falou que tem trufa aqui, mesmo que seja azeite trufado, o cara já... né? A jacuzada gosta, né? Não tem jeito. Mas vai fazer o quê? É o país que a gente Tem vive gente que paga... e não adianta reclamar. Esperto é quem tá vendendo. É. Né? Burro somos nós que estamos reclamando. Então, isso eu sempre falo, pô, mas os caras estão vendendo uma porcaria caro. Estão pagando? Então tá certo ele, né? Certo Não, ele. eu nunca vou criticar o cara que tá vendendo bem. Nunca. Pode ser uma porcaria. Se ele tá vendendo bem, ele não merece ser criticado. Né? Não A não ser adianta... que esteja enganando alguém. Não, se ele né? estiver enganando é outra história. Né? Mas se ele estiver vendendo um nhoque trufado, caro pra cacete, por R$200 o pratinho, tá tudo certo. Eu digo o seguinte, existe espaço para produto barato e produto caro. O que hoje eu acho que não tem mais espaço é para produto bom e produto ruim. Né? Tudo tem que ser bom. Tem coisas muito boas, tem coisas boas e menos boas, vamos dizer assim. Agora, ruim hoje já não tem espaço mais, né? Cara, eu vou te falar que tem. Será? Mesmo que seja um prato ruim, se o restaurante é da moda, frequentado por artista, frequentado por jogador de futebol, por não sei o que e tal, o cara cobra uma grana, por quê? Pelo ambiente. Ele tá vendendo um ambiente Mas, e sabe a comida o que acontece? qualquer nota. Sim, mas ele não tem a recompra. Existem alguns exemplos, não vamos falar assim efetivamente quais são, mas alguns aí, principalmente alguns produtos temáticos, onde custa muito caro você ir. Né? Tem vários exemplos aí de restaurantes temáticos que abriram, um ano depois fecharam. A comida era horrível. Sim. Só que a fila era absurda. Não pode ser horrível. Só que senão o chega cara um vai uma vez momento, você vai para tirar foto, porque tá na moda, mas você não volta. Não Então volta. chega um momento, aquele tipo de restaurante que tem começo, meio e fim. Né? Então, hoje tem que ser bom. Não dá mais, não tem mais Se espaço. você ter pra ser longevidade, ruim. você precisa ser bom. Senão Mas tem alguns um tiro projetos curto, né? que você vê que já nasce como tiro curto, né? Você sabe que o cara tá fazendo pra sugar o máximo que der no começo, assim que a curva começar a baixar, ele Passa pra frente. Ele Que às vezes encerra ou passa pra um otário, né? Para pagar a conta, principalmente desses produtos que vieram temáticos aí agora, ultimamente, nos últimos 3 anos, para pagar a conta, tem que jogar um CMV muito baixo. Então, não capricha na comida, mas vai atrair, porque eu tenho royalties para pagar, eu tenho funcionário, eu tenho decoração muito cara. Você tem que ter uma padronização, né? Padronização, então atrai por outra coisa, mas não tem a recompra, né? Concordo 100% com você. Por falar em acabar, a gente tem um joguinho aqui no nosso podcast, onde a gente brinca daquele esse ou aquele. Já viu aquele lá? Esse ou aquele e tal, não sei o quê. Então, eu vou fazer um esse ou aquele muito legal aqui, que a nossa produção mandou. Adorei, viu? Ficou muito bacana esse. No mundo onde não existisse o Wagyu, você preferia trabalhar com Angus ou Devon? Olha, que pergunta, hein? Eu não tenho tanto conhecimento geneticamente falando do Devon, mas eu trabalharia com algo diferente. Acho que eu apostaria no Devon. Devon ou Hereford? Olha, há uns 8 anos atrás, eu acabei conhecendo um pouco do Hereford, me apaixonei, é uma raça sensacional, tanto para o produtor, ele dá um rendimento muito bom para o produtor, e uma qualidade de carne muito boa. Então, assim, por algo diferente no Brasil, e pela facilidade melhor de vender, acho que daí o Hereford. Legal. Hereford ou Brahman? Não, Hereford ainda. Hereford ou Nelore? Isso ficou fácil. Olha,
sou apaixonado pelo Nelore, falo isso para todo mundo. Um adendo antes de responder isso. Muita gente me perguntava em algumas palestras que eu fazia em curso de gastronomia, assim, brincando, sabendo, imaginando qual era a minha resposta, se eu preferia Angus ou Nelore. Eu sempre falava que eu prefiro um Nelore bem tratado do que um Angus jogado no pasto. Agora, se você tratar bem os dois, geneticamente, o Angus vai dar um pouquinho melhor. Então, apesar de gostar muito do Nelore, ainda continuo com o Hereford. Me apaixonei por ele há um tempo atrás. Hereford ou Charolais? Charolais aí, se me falha a memória, em Santa Catarina tem bastante, né? Mas é um animal que já experimentei, é um animal bom. Só que como não tem uma criação muito comercial ainda no Brasil, a qualidade da carne dele ainda é meio baixa. Aposto ainda no Hereford. Eu comi uma vez um tricross de Angus, Nelore e Charolais. Cara, que animal incrível. A carne era sensacional, o animal era grande, tinha marmoreio, era um negócio muito bacana. Mas qual o problema? Animal terminal, né? Não tem como reproduzir esse animal, né? Exatamente. Você não tem o filhote dele, não vira nada, né? O Hereford tem muito potencial no Brasil. Eu até não entendo até hoje por que não andou um pouco mais. Fora que ele é bonitinho, né? Aquela carinha branca. Bonito, exatamente. Acho que é um animal bonito. Quando eu tenho um cruzamento aí, ele vira o famoso careta. Eu aprendi um pouquinho isso lá no sul. Um abraço aí pro pessoal da Associação do Hereford. Então vamos lá. Hereford ou Cimental? Isso tá fácil. Ainda continuo com o Hereford. Cimental é um produto bom, uma geração de carne boa, mas pouco acabamento. Ainda acho que o Hereford aí, considerando tudo dele, ainda é um animal muito bom. Bom demais. Hereford ou Limousin? Hereford ainda. O Limousin é parecido com o Angus, né? Não. É mais característico, se me falha a memória, muito com o Cimental. Animal mais... E agora, um boi que eu não gosto de jeito nenhum, mas... Hereford ou Chianina? Chianina. Olha, eu vou ser sincero em falar pra você que eu não sei que raça é essa. Chianina é aquele boi italiano. Chianina, não alto sei. Alto pra Olha, cacete, é só osso. Gigantão? É gigante, é uma carne ruim. É aquele que tem bastante na Espanha, que o pessoal faz. Não, na Espanha é o Rubia Galega. Rubia Galega. Chianina é italiano. Chianina. As canelas desse tamanho. Esse eu não conhecia. Vou até procurar depois para conhecer mais. Então, se acabar o Wagyu no mundo, teremos o Hereford. Olha, a gente tinha um projeto na Calpig, né? Nós lançamos uma linha Calpig Hereford certificada. Por falta de produto aqui em São Paulo, a gente não deu sequência. Ele não vai bem no calor, né? A aceitação, eu não sei por quê. Não, mas ele é muito... Não tem diferença de Hereford e Angus na criação, não tem. Tem lá no pasto, que eu escuto muito, que o rendimento do animal é melhor, um pouquinho melhor, não muito mais, mas um pouquinho melhor do que o Angus. Conheci vários produtores de Hereford lá no sul, das vezes que eu fui para lá, e o pessoal é muito apaixonado pela raça. No Uruguai tem muito Hereford. No Uruguai tem pra caramba. Você viaja ali pelo norte do Uruguai ali, no sul do Brasil. Nós lançamos a Calpig Hereford, certificado, mas assim, a gente teve que descontinuar, parar a linha, porque estava dando muita ruptura e teve muita aceitação pelos clientes. Os clientes aceitaram uma carne bastante. Gostosa, uma carne muito boa. De novo eu te falo, Panhoca, se você der um chorizo de Angus e um de Hereford e te perguntar qual é, dificilmente você vai saber. Duvido que alguém saiba. Dificilmente vai saber. Você pode dar cru. Como. Você pode dar cru. É o animal vivo. Então, assim, a qualidade do Angus e do Hereford são animais geneticamente muito parecidos. O que realmente vai valer a pena é a criação, é o manejo. Se você manejar bem um e mal o outro, ou outro vai ficar melhor. O que eu escuto, a única diferença que eu já escutei é que no pasto ele rende mais, ele tem mais, ele dá um rendimento de carcaça melhor em peso, que estamos falando de grana, né? Para o produtor no Hereford. É a única coisa diferente que eu escutei. Você fala assim, eu experimentei e é muito gostoso? Já comi Angus muito bom também, não sei te falar. Não diria que vai chegar nesse ponto. Mas o apelo comercial do Hereford é interessante.
no Brasil. Eu ainda aposto nesse produto aqui no Brasil. Porque você comprar um Angus hoje já não é mais assim, nossa, vou comprar um Angus. Então, tem Você supermercado com Angus Você certificado compra hoje. aquela marca daquele frigorífico específico que não está escrito Angus e você sabe, você tem confiança. Então é um produto bem acabado, que via de regra acaba sendo um Angus mesmo, aqui no Brasil, que Angus hoje diria que quando a gente fala de um animal de boa qualidade, né, não o Wagyu, que o Wagyu está um pouco acima, normalmente os frigoríficos abatem Angus, que seja ou não certificado, né? Agora o Hereford comercial, agora falando como venda, né, acho que foi essa a pergunta que você me fez, como apelo de venda, eu acho que o Hereford tem um apelo de venda muito interessante. Até pela questão da raridade agora, né? Assim, o Angus virou... O Angus virou a primeira régua, né? Você não É. compra, se for Angus pra baixo, você nem compra mais. É. O Angus virou a O primeira Angus virou prateleira. a primeira régua e virou também quase uma commodity não vou falar de qualidade, porque assim, eu já comi carne certificada bem ruim. Não é bem ruim, mas assim, eu paguei caro por uma carne que não me entregou aquilo. E tinha o selinho verde e amarelo lá, com o boizinho preto lá, tudo certinho. Mas assim, não é garantia que ele seja, porque a associação faz uma classificação por aparência, né? Não é só um... Acho que vale um parênteses, posso falar uma Lógico. coisa? Às vezes a gente compra uma coisa certificada e pode até ser uma Wagyu, de repente, né? Qualquer coisa, que a gente tem a ideia que, tá certificado, obrigatoriamente tem que ser bom. Nem sempre. Então tem uma série de coisas. Às vezes o animal não estava... Geneticamente ele foi diferente. Às vezes é do mesmo lote, recebeu a mesma alimentação, tem a mesma idade, e depois do abate, não é bom. Essa é uma coisa, genética. Então não tem muito o que fazer. Ele comeu menos, ele era mais preguiçoso para ir comer, ficou para trás. Isso acontece. Na hora do abate, às vezes o animal passa por um estresse na hora do abate. Por mais que você faça um abate humanizado, insensibilize o animal, um estresse momentâneo na hora do abate pode acabar todo o trabalho que você teve para trás e todo o trabalho que você vai ter para frente. Então, às vezes, o que eu falo assim, quando você compra uma marca que você está acostumado, aquela vez foi ruim, não penalize só a marca. Continue comprando. Né? Eu acho que isso... Dá uma segunda chance. Dá uma segunda chance e isso acontece. Quando você compra sempre a mesma marca e está sempre com problema, aí sim você tem que começar a analisar se realmente é real, se está sendo bem tratado o animal, se o processo dentro do frigorífico está sendo bem feito. Então tem uma série de razões aí que não é o selo que garante. O selo te dá uma possibilidade de realmente você ter um produto bom. Minimiza o erro. Minimiza o erro, Exato. exatamente. Boa. O produto pode ser muito bem tratado, certinho, chegou. E na cadeia de frio do supermercado, da boutique, foi maltratado, esse produto não vai ser bom. Vai ter um sabor alterado. Maciez não, mas vai ter um sabor alterado com certeza. E outro dia a gente fez uma compra lá no restaurante e o cara veio entregar a carne pra gente numa Fiorino, sem refrigeração. Eu nem peguei. Porque a gente mede a temperatura quando chega, né? Se tiver acima de 14 graus, mas nem encosto na carne. Se tiver mais baixo, eu dou uma olhada, vejo e tal. Mas assim, tava dentro da Fiorino, num calor do Senegal. Eu falei, nem tira, cara. Nem tira, porque assim, a caixa já tava molhada. Temperatura é uma das coisas que mais complica hoje na qualidade da carne, com certeza. Porque até um produto de um animal que não esteja tanta maciez, se você deixar uns 15 dias, 20 dias maturando dentro da embalagem do vácuo, você consegue um pouco mais... No frio, pelo amor de Deus. No frio, pelo amor de Deus. Né? Não estamos falando de dry age aqui, estamos falando da maturação normal, né? No vácuo. Você consegue atingir um nível de maciez um pouquinho melhor. Eu tenho comido, ultimamente, muito Nelore bom. Com maturação aí de 20 dias, 15 dias. Aliás, o que você considera ideal de data para comer uma carne embalada a vácuo? Uma carne que está maturando? Olha, a teoria fala que passado de 14, 15, 20 dias, você já não tem mais processo de maciez. Você começa a ter um processo de alteração de sabor só. Então a maciez ela tem essa curva que vai de 15, pelo menos
as pessoas que eu confio me falaram, né, de 15 a 20 dias. Pode esticar um pouquinho mais, 22, 25 dias, pode. Mais do que isso é muito difícil. Daí você começa a ser só alteração de sabor na carne. E de odor, né? A hora E que de você, vai, odor, a hora que você sim, abrir a é embalagem, Exatamente. vai ter aquele cheirinho mais característico. Você abre e rapidamente passa. Passa porque né? entrou em contato com o oxigênio, acabou, né? Mas o- a maturação é 15 dias. Na época da Calpig, por exemplo, alguns produtos a gente chegava a maturar. Alguns produtos mais caros, onde a gente não podia errar. Então, T-bone, por exemplo. T-bone, que é apesar de ter um filé mignon macio, eu tenho uma coisa muito chata que se chama contrafilé. E é o final do contrafilé, né? Ô, dureza. Então a gente colocava ele para maturar aí 2 semanas. E realmente, você falar assim, nunca erra? Não, tinha alguns animais que 14 dias não davam. Mas 14 dias de maturação, 12 dias, realmente dava uma diferença bem, bem legal. E já era um produto caro, tô falando do Angus, então já era um produto caro, então você dava um empurrãozinho para não errar mais. Os outros produtos, como a maior parte do frigorífico hoje faz resfriado, né? Então você a partir do momento do abate já começa a maturação. Você já tem um processo de maturação. Você tem a primeira câmara Não é lá. só depois que você coloca no vácuo, né? Então, do processo do abate, eu tenho uma conta básica, do processo do abate até chegar na mesa do consumidor, por mais rápido que seja, a gente está falando de 7 a 10 dias, né? Entre abater, eu cortar, eu colocar na câmara, eu colocar no caminhão, ou entregar ou no depósito, direto no cliente, o cliente colocar isso na área de venda. Então, esses 7, 10 dias já é uma maturação, desde que respeitada a cadeia de frio. Se eu tiver uma variação muito grande de temperatura, essa maturação ela não acontece da maneira correta. Muito bom. A gente vai divagando, fala de uma coisa, fala de outra. Vamos voltar a falar da Coburger. Vamos lá. Você falou das lojas e tal, mas eu sei que vocês têm planos para o futuro. Quais são Conta pelo menos uma novidade pra gente aí, vai. Né? Vamos lá. Vem, O que eu posso contar? Vem ampliação, vem loja nova, vem franquia. O ano que vem loja nova. Esse ano foi um ano muito, muito atípico, o mercado está muito complicado. A gente resolveu, nós íamos abrir mais uma loja esse ano, a gente segurou. Então a ideia, a gente fez uma reestruturação, né? Fechamos uma loja em dezembro do ano passado, fizemos essa reestruturação na empresa, investimos um pouco mais no delivery, nosso delivery de um ano para cá quase que dobrou de tamanho. Quanto representa hoje presencial e delivery em porcentagem? O delivery hoje representa aproximadamente 25% do faturamento. Já é considerável, já é bem considerável. Chegou a representar 10, 12 no passado. De outubro para cá que a gente começou a fazer um trabalho diferente, focado, ele está batendo 25%, 22%. Nossa meta é chegar em 30%, não passar disso. Você usa estrutura própria ou usa algum aplicativo, algum iFood? Basicamente o iFood. Nós estamos desenvolvendo agora, mês que vem a gente vai fazer um teste na loja de Boituva com um delivery próprio, para depois implantar em São Paulo. Acho que no interior é mais fácil trabalhar com o próprio, né? É mais fácil para ter o motoboy de entrega. São Paulo é muito complicado você montar a estrutura do motoboy. Então a gente está indo, eu estou entendendo o sistema, a gente está colocando um sistema de delivery, né, próprio. Vamos fazer um teste aí esse ano em Boituva, os próximos 3 meses, né, até dezembro. Para janeiro a gente ia implantar em São Paulo. Legal. Em janeiro implantar em São Paulo. O que mais? Novidade? Tô gostando, vai, vamos lá. A loja entra agora numa reforma, a loja de Pinheiros. Nós vamos mudar um pouquinho o conceito da loja, vai mudar um pouco o layout. Já, né, agora eu vou dar um spoiler, a gente vai preparar essa loja de Pinheiros para futuramente uma franquia, para virar uma rede. Esse é o projeto que nós temos. Legal. Então ela vai passar por uma reestruturação, um banho de loja, e vai ganhar uma decoração onde ela vai poder ser replicada mais facilmente. Depois dessa decoração, a gente faz a decoração de Boituva, e o ano que vem a gente abre mais uma loja ainda própria, para a gente terminar de oficializar o projeto da franquia, que deve acontecer no final de 2026 para 2027. Legal Essa demais. é a ideia da franquia. E nessa mudança agora da loja, a gente começa a reforma daqui, está quase pronto, a gente está quase aprovando o projeto.
A gente começa a reforma daqui umas 2 semanas. É uma reforma rápida, é uma reforma de salão, que a cozinha nós reformamos ela aí há uns meses atrás, né? A gente preparou já a cozinha. Quem tem restaurante sabe que primeiro você faz atrás e depois faz a frente. Faz funcionar primeiro, depois... Senão não adianta, senão a cozinha não acompanha. Já tivemos problema com isso no passado, a gente não pode negar, de acelerar demais o salão e a cozinha não tá pronta. Então a gente aprendeu essa lição. Eu já vi isso em consultoria que eu dei. Falei, precisamos de uma fritadeira maior. Ah, não, mas não tem dinheiro. Mas você acabou de pagar 50 mil reais num lustre. Pois é. É sério mesmo? Isso não, mas acontece. a casa ficou bonita. Eu falei, mas não tem o que servir. Não acontece. Então a gente entendeu que antes da reforma da frente a gente melhorou a parte de trás da cozinha. Hoje o delivery funciona separado do resto da cozinha. Tem uma pista fria do delivery, tem uma pista quente do delivery, uma equipe separada. Então a gente mudou um pouco, que o delivery começou a crescer e começou a atrapalhar o salão. Sem dúvida Isso que a gente entendeu o que estava acontecendo. Então, como era um projeto de crescer o delivery, que é o que nós estamos fazendo, a gente já começou a separar a cozinha. Nessa reforma agora, a gente vai ganhar aí um toquezinho um pouco mais oriental. Alguns produtos vão receber um toque um pouco mais oriental, tanto na decoração quanto na produção dos produtos. A gente está agregando aí, está entrando uma pessoa com a gente que é uma cara bem conhecida, ainda não posso falar. Cheio de segredo, que vai trazer uma bomba muito legal agora para a reinauguração em novembro. E para o ano que vem, também desculpa, mas não faço questão de também. voltar. Estamos terminando de assinar um contrato. A gente vai ter uma marca, vai ter um store-in-store dentro da Coburger, que vai fazer parte do projeto de franquia. Então nós estamos trazendo uma imagem, vou contar, vai. É quase um desenho, não é um desenho, mas é quase um desenho, muito conhecido aí da memória de muita gente, que deve vir a partir de janeiro ou fevereiro. A gente está finalizando o contrato. E vai ser muito legal, vai ser criada uma linha de produto específica para ele também, que vai ser a base hoje da nossa expansão em cima das franquias. É um contrato aí de 5 anos que a gente está negociando. Vai ser bem legal. Então aguardem aí que vai ter produto muito bom aí dessa marca. Vai ter brinquedinho, vai ter decoração, vai ter muita coisa aí. Souvenir, camiseta, vai virar uma bomba. Já vou pedir, separa uma faquinha pra mim, que a hora que desligar a câmera eu vou botar no pescoço dele. Se ele não me contar tudo isso, eu não quero, ele não sai daqui vivo. Eu faço questão de voltar aqui de novo e contar antes, uma semana antes da inauguração, porque eu vou vir aqui daí você vai convidar ter que trazer você. Tem que trazer tudo. Vou trazer. Daí eu faço questão de trazer a imagem dele. Boa. Que a gente tá mandando fazer uma imagem dele, vai ficar bem legal. Pode deixar. Pensa no negócio. Pô, maravilhoso. Que papo incrível. A gente já passou de 1 hora aqui. O combinado no começo, quando a gente começou o podcast, foi assim, eu fiz episódio entre 40 e 50 minutos. Como faz isso? Não, no primeiro a gente conseguiu, porque era só eu, o Felipe e a Thalita, a gente ficou meio sem... Agora com os convidados bons que vem, não tem o que fazer. O que vai no ar quinta-feira agora, acho que tem quase 2 horas. É, né? A gente foi expulso. O pessoal da produção. Mas antes de terminar, eu tenho uma pergunta. Lógico. Pergunta do ouvinte. Pergunta do ouvinte, olha aí como é velho. Não tem Você mais tá no ouvinte. rádio aqui? Agora é internauta, filho. Internauta também é velho. Se você ele é um ótimo churrasqueiro também, inclusive. Pode convidar a gente pra fazer um churrasco na casa dele. Podia, né? Não precisa nem ser só de Wagyu, tá? Estão convidados. Ué, ele já foi, viu? Ele já foi. né? Não, por isso que eu tô falando que é um ótimo churrasqueiro. Se você pudesse dar uma dica pra alguém que não é tão conhecedor do mundo da carne, vai lá pro mercado, pra boutique de carne, pro cara escolher alguma coisa pra ele fazer na casa dele, o que você diria, assim? Uma dica só. Ó, tenta fazer isso aí que você erra menos. Não, você fala de comprar ou Alguém fazer que não em casa? Alguém que não é conhecedor do mundo da carne, vai lá no açougue ou vai lá no boutique de carne, vem um americano pra cá que não conhece nada de marca brasileira, o que você falaria pra ele escolher? Olha, eu acho que aqui no Brasil eu ofereço muito cortes do dianteiro. Acho que é sabor legal, tem um preço bacana,
com exceção de um Denver Ele Steak. fala aí isso que agora. O pessoal Denver viaja fugiu na da regra. maionese, né, para vender preço de Denver Pirou, Steak. né? O preço do Denver... Não, absurdo, Não, absurdo. não tem pra vender, Não acha. não acha e... Olha, corte do dianteiro, não comprar Denver, entre aspas. Eu nunca comprei um Denver Steak na minha vida. Eu que conheço a 100, não tenho coragem. Porque você pega um pedacinho e deixa uma parte muito boa fora que você paga 20% do valor. Então, compra um short rib, mas não compra um Denver. E aí você tira Compra ele um ali, né? short rib. Short rib é muito mais saboroso, você consegue ter mais textura. O bonito do Denver é o corte, que o corte vem bonito. Sabe quem agrada Isso muito não o tenha Denver? dúvida. Principalmente público feminino, que não gosta da camada de gordura, né? E aí você vê que é uma carne macia, saborosa e com um desenho muito bonito, né? Ela fica linda, o Denver fica lindo no prato. E você consegue passar ele um pouquinho mais, que ele Ele continua macio. ele suporta o desaforo de você até errar o ponto dele, né? Então acho que o segredo do Denver tá aí. E caiu no gosto. Pô, tem o Santa Bárbara em São Paulo, vende o Denver a mais de 200 pau o quilo. Eu recebi uma tabela de Wagyu esses dias, Denver por R$599. Mas de Wagyu. Ó, Renato, tá caro, mas eu acho que vende. Então o dianteiro, Mas olha, corte do dianteiro, sem minha ser o dica. Denver. E eu não gosto de fazer churrasco no espeto, usando espeto. Acho que se a dica talvez seja essa, não que eu seja um exímio churrasqueiro, acho que eu sou mais um cozinheiro de forno e fogão do que de churrasco. Mas sai alguma coisa, não sai maravilhosamente bem, mas sai. Mas eu não gosto de espeto, fazer churrasco em espeto, eu acho que não sei, pelo menos das vezes que eu fiz, eu não... os gaúchos de plantão já estão rasgando com a mas unha. olha, eu tô falando, eu já comi churrasco de espeto bom. Eu nunca consegui fazer e fica bom. Então eu acho que o problema é eu não Cara, eu saber. vou te falar, são pouco. Eu gosto muito do peito no espeto. Você pegar o peito e fazer ele casqueirado no espeto, fica incrível. Acho que fica muito legal. Agora, tem carne que não vai valorizar no espeto. Contra filé no espeto não vai valorizar Então, nunca. eu fiz uma fraldinha outro dia no espeto, porque eu vi na internet, vi no Instagram. O cara espetou o jeito que eu vou fazer Fez igual. a sanfoninha lá. Tem Tá... o- Então, Nosso famoso meu filho Marcos adora Bassi a fazia, fraldinha. né? E eu tinha feito uns 2 churrascos antes de fazer no espeto, tinha feito a peça inteira Na na grelha. churrasqueira, na grelha e tal. Ficou, modéstia à parte, muito bom também, não tem como errar quando você está usando a carne boa. Fiz no espeto, ele falou, putz, pai, errou hoje. Foi essa pergunta, o questionamento que ele fez. Eu não vou mais usar Tá aí espeto. o corte desse podcast. Prepare-se para ser odiado por uma boa parte do sul do Brasil, mas realmente eu também concordo Mas com você. eu não sei. Mas eu já comi carne no espeto boa. Eu não sei fazer. O grill giratório, que era o grande produto da Artimil por muitos anos, hoje morreu, porque só vende grelha. Então, né? Ficou mais Mas fácil. até os cortes hoje, dificilmente você encontra corte numa boutique, né? Você encontra corte para Pra espetar, que vem tudo bem porcionadinho. Os produtos são muito caros, né? Você vai pegar o contrafilé, tem que pegar uma peça inteira para colocar, caro. Quem que compra hoje uma alcatra inteira para espetar? Não, para. Você nem não, acha para Não faz comprar. sentido, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum você comprar uma alcatra inteira hoje. Já comi colchão mole no espeto, achei delicioso. O gaúcho que fez, né? Tá vendo, ó, gaúcho? Não tô falando nada, Passou não. o pano, passou o pano, passou o pano. Muito bom, hein? Na beira da estrada, nem sei onde eu tava, lá no Rio Grande do Sul, perdido. Vamos parar aqui para comer. Colchão mole no espeto, tava bom. Ih, boa. Estamos fechando com chave de ouro. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. O Anderson, seu chefe, vai ficar Meu bravo grande comigo. chefe. Mandou a pergunta? Não, mas ele vai ficar bravo porque ele ia querer responder essa pergunta. Mas assim, todo mundo, quando você fala de hambúrguer, faz 2 perguntas. Qual é o seu blend? Você já respondeu, que você usa todos os cortes que são Wagyu, mas quanto tem de gordura no hambúrguer da Coburger? Olha, quando a gente fala que não tem receita, eu até participo, quase todos os fornecedores nossos são pessoas são frigoríficos que eu já tive um certo relacionamento comercial, muita proximidade. Então a gente sugere uma receita. Até muitos deles eu sei que usa a receita que eu sugeri. Não só para nós, mas para os outros. Então eu uso, existe uma quantidade de acém pescoço que a gente usa e o resto vai de retalho. Não dá para colocar só retalho também. Não que não dê um produto bom, mas dá uma variação de sabor.
Hoje um jeito, daqui um tempo outro, às vezes pode pegar mais retalho, menos retalho. Então existe uma receita, apesar de só usar o retalho. Então usa o acém pescoço, que é um corte que, como tem muito nervo, não dá para fazer muito corte, não tem como fazer corte. Então vai e rende bem no animal, que um acém pescoço são peças bem grandes. Bem né? grandes. Bem grandes, está em cima, não é do acém, né? Todo mundo confunde. O acém pescoço, uma outra parte de cima, ligado no acém. Então é o acém e mais retalho, tá? O mix a quantidade de gordura que vai nele, hoje, na Coburg vai entre 20% e 25%. Que isso também é uma orientação que a gente passa para os frigoríficos que fazem. E aí finaliza... Quando eu falo da Guidara, por exemplo, né, que eu trabalhei lá, então eu tenho bastante acesso, muito legal. Lá poucos frigoríficos têm medidor de gordura. E lá na Guidara eles têm um medidor, então existe uma padronização bem legal da gordura. Se não me falha a memória, do Angus era 20%, 22%, que eles usavam lá, e do Wagyu ia de 22% a 25%. No Wagyu eu tenho que ter um intervalo um pouquinho maior, que não é só adicionar gordura. Você tem um como marmoreio já tem um marmoreio, então isso entra como gordura também. Então eu tenho uma variação um pouquinho maior. Mas a tendência é não passar, não ser menos de 20% e não passar de 25%. Não ser menos de 20% porque eu preciso de suculência, a gordura ajuda isso, não é só deixar mal passado que dá suculência. E muito mais do que 25%, ele fica bom, não fica ruim, mas encolhe demais. Ele encolhe demais. E na Coburger é grelha, broiler ou chapa? É chapa. É chapa. Para aproveitar agora, com o processo novo, dessa linha nova que a gente vai começar, alguns produtos vão sair da broiler. Legal. A gente já está terminando de finalizar a cozinha lá para ter um broiler também. Legal. Mas é uma Excelente. coisa... Mas daí vai ser prato, não vai ser só o hambúrguer que vai sair do broiler. E hoje... Saiu uma novidade aí sem querer. Mas nós já temos... A gente já lançou um cardápio de almoço na loja de Pinheiros. Tem um cardápio de almoço, 100% Wagyu também. O carro-chefe lá hoje é uma parmegiana que a gente faz. Olha aí, de patinho, eu não minto. É patinho de Wagyu. Então tem cliente que vai lá, nossa, mas parmegiana de patinho, eu tô acostumado a comer parmegiana de filé mignon. Come um patinho de Wagyu, que você vai ter muito mais sabor e você vai ter quase, também a gente não pode exagerar, mas você vai ter quase a maciez de um filé mignon de um produto comum. Eu fazia, comum. No começo do Raccoon, a gente tinha um parmegiana não, a gente tinha um bife à milanesa. E sabe o que eu fazia? Capa de filé de Wagyu. Outro produto sensacional. Eu só não uso muito capa de filé porque ele rende muito pouco no animal. Então, comercialmente falando, hoje a gente consome aí quase 60 quilos de patinho por semana, né, nas lojas. Então, se eu usar capa de filé, um patinho é grande, ele consegue render, né? Capa de filé é pequenininho. É pequenininho e a gente descia o martelo nela para deixar ela esticadinha. Você chegava na quarta-feira na produção do restaurante lá, parecia uma obra, a galera descendo o cacete na carne. E no executivo? No executivo. Era maravilhoso. Era o nosso chicken fried steak. E não tem mais? Não saía. A galera prefere o parmegiana de frango do que o milanês. E eu falava, olha, é de Wagyu e tal, não sei o quê. Mas vendeu pouco. Ó, hoje a gente tem a entrada que mais sai hoje da casa é uma croqueta que a gente faz, aquela sem farinha, né? Uhum. Só a carne. Uma croqueta de ossobuco. O que é ossobuco? É o músculo do animal. Então, assim, existem muitos produtos do Wagyu que são acessíveis, que você consegue fazer um produto legal e não precisa usar um produto tão caro. A gente vai lançar vou dar um spoiler de um produto que eu experimentei, ficou sensacional e a gente já fez a gente fez o Festival do Japão agora em julho, a Coburg teve lá e a gente fez esse produto lá. A gente fez um nigiri de Wagyu. Ó. Também a gente fez testes com patinho, a gente fez teste com alcatra. É lógico que você vai num restaurante japonês top e vai usar um chorizo, vai usar um ancho. E vai pagar 100 pau na pecinha. Exatamente. É isso aí. Quando a gente fala de sabor, até tem alguns cortes que são muito mais saborosos que o próprio contrafilé, ancho, picanha. Cortes do dianteiro. A gente está falando de fatias bem fininhas, né? Então você acaba sentindo bastante o sabor da carne. Então o nigiri aí vai ser um dos produtos aí levemente maçaricado. Ficou com um molho tarê feito em casa, com uma base de produção da Sakura,
mas com uma finalização em casa. Ficou sensacional. Puta, maravilhoso. Logo, logo sai. E estamos na hora do almoço, você imagina como é que tá a Nossa, minha eu tô com barriga. fome, assim, eu hein? tô com uma fome, filha da... Olha lá, o pessoal da técnica também já tá lá, ó. Acaba logo que é pra ir pro almoço, pô. Então, sendo assim, vamos chegando ao fim do episódio 6 de Até o Osso. Eduardo, obrigado demais. Foi um papo excelente, acho que tirou um monte de dúvida, deu cortes muito legais. Vai dar polêmica, gosto disso, adoro. Polêmicas boas, né? E sempre polêmicas boas. E assim, deixa o... Você já falou da Coburger, né? Mas assim, deixa o endereço da loja, o teu Instagram, tudo que você quiser para essa linda câmera aqui do lado. Vamos lá. Ó, sigam a gente lá na Coburger, é Coburger Hamburgueria, a de São Paulo. Coburger Boituva, a nossa loja aqui de Boituva. Meu Instagram, Eduardo_Coco. Quando eu tiver uma filha, ela vai chamar underline. Coco, CCO. É bonito o underline. Né? Underline, Bonito. nem almoçar, imagina que legal. Bonito, Vai ser. bonito. Ó, Coco, né? Underline, COCCO. CCO. Muito É bem. isso, gente. Coco. Sigam lá. Espero todo mundo lá na Coburger. Novembro, grande inauguração. Já estão convidados. Não Estaremos. tenho a data específica, Já mandou mas até fazer uma roupa. vai ser entre o dia 5 e o dia 15 de novembro. Mas esse dia já 15, você estão sabe? convidados. Ou dia 16. Ser convidados já. Então, coisas novas, bacanas, bem legais. E, se possível, volto aqui e conto. Aí sim a gente vai usar um pouco mais de corte também. Então, Tava bem muito bacana. cheio Bem de Vai escondendo as ser coisas. É algo que pedem bastante pra gente. E hoje, dentro da cozinha da hamburgueria, eu não consigo fazer algumas coisas. Então, a gente precisava fazer uma alteração na cozinha para poder atender aí ao que pedem pra nós aí. Maravilhoso. Muito obrigado. Felipe, meu filho, fala tchau pras pessoas. Até a próxima. Temos mais uma gravação hoje também muito bacana. Muito bom. Du, muito obrigado. Eu que agradeço vocês. Tamo junto. É isso aí. Esse foi o 6º episódio de Até o Osso. Curta, comenta, compartilha, manda suas dúvidas, manda pergunta. Chove comentário por conta do espeto, por favor, que eu vou adorar responder todo mundo. E é isso. Até o próximo episódio de Até o Osso.